todos. Deixa-vos confessar aqui uma coisa. Sabem que eu leio pensamentos, não é? Tem essa ideia? Eu sei que alguns de nós estivemos absolutamente compenetrados na presença espiritual do nosso anjo da guarda, dos nossos benfeitores. E sempre que aplicamos um sentimento de gratidão para com essa presença, eles influenciam-nos, fazem-nos imenso bem. Muito mais do que aquele que, porventura, nós imaginemos, em primeiro lugar, e às vezes até de um próprio passe individual, porque tudo vai da nossa sintonia com eles. Lembrar sempre que Deus, quando atua na nossa vida, é sempre com amor, sempre. Não há exceção, não há nenhuma cobrança. Está sempre a envolver-nos com o desejo de fazer o bem. Por quê? Porque nós temos isso íncito em nós. Então, esses minutos que aqui estivemos, para muitos foi excelente. Para outros de nós que não conseguimos isso, também não é problema. É sinal que ainda estamos a nos acomodar ao processo. No futuro, esses primeiros minutos de aquietação são, digamos que, a ferramenta necessária para que os nossos benfeitores nos auxiliem. Está bem? Fica só esse esclarecimento, porque às vezes, para quem não conhece a doutrina espírita, podes ficar com a ideia de que isto é um ritual. Os rituais normalmente têm uma lógica de percepção psicológica, de indução mental, caracterizada muitas vezes por dogmas. Não é a ideia, é a oportunidade. Quando nós vamos orar e fechamos os olhos, por exemplo, não é na perspectiva de dizer assim, eu vou fechar os olhos porque eu não posso ver coisas. Não é isso. É que a nossa mente está bombardeada de informações e a maior parte dela vem pelas imagens, através dos fótons que vamos registrando ininterruptamente. Ora, o que ocorre é que se eu fechar os olhos, eu tenho outras percepções. Se notarem, façam esse exercício um dia. Estejam num restaurante, que a comida também seja boa, né? Estejam num restaurante e experimentem fechar os olhos durante alguns instantes e ouvir o ruído. E vão-se a perceber que as nossas percepções aumentam imenso, a começar pela audição. Ora, então quando nós fechamos os olhos numa oração, não é para tornar aguda a audição, não é essa a ideia. A ideia é percepcionar o ambiente onde estamos. Uma outra informação que é importante que a tenhamos, para quem já está na doutrina espírita há mais tempo, que já frequenta, é que estes ambientes em que se reúnem as pessoas para falar de coisas do bem e estruturantes para o ser, esses ambientes são preparados por quem? Pelas forças superiores da vida, que desejando que nós nos melhoremos, preparam esses ambientes, o que nos torna muito mais simples perceber conceitos, falar sobre eles, adaptá-los ao nosso conhecimento anterior. É muito simples fazê-lo. Com um detalhe, não é só na doutrina espírita, é óbvio. Todas as instituições ligadas ao bem têm esse amparo, essa perspectiva. Tá bem? Um dia conheceremos melhor esses processos. Então, por ora, vou-vos convidar para acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, cuja lição é Testemunho. A psicografia desta mensagem é de Chico Xavier, a mensagem espiritual é do Espírito Emmanuel, e ele vai buscar no versículo, na primeira carta de Pedro, a seguinte frase: Pois, para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Pedro, a orientar os núcleos nascentes, Paulo fazia imensas vezes, porque ele conhecia-os. Então, esta carta de Pedro transforma-se como que numa carta de leis, de comportamento, de valores. Então, ele lembra que os nossos esforços estão estruturados no exemplo de Jesus, que diz, olha, façam por aqui, mas eu vou mostrar como se pode fazer com as maiores dificuldades. Então, Jesus mostra-nos o caminho, ele não trilha por nós. Então, Emmanuel comenta esta passagem desta forma. Muitos se queixaram da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação
do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais se rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade se lhe aguçam, agravando-lhes as aflições nas romagens do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã e estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recua diante do sofrimento. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, com ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. Com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Esta explicação de Emmanuel remete-nos ao estudo de hoje e por isso já nos sentimos agraciados. Vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Procurando perceber a paz que nos envolve e, ao mesmo tempo, vamos doar paz, pacificando-nos, construindo as emoções à nossa volta a partir do nosso íntimo. Se desejamos paz, construímos paz. Colocamos em nossos pensamentos, junto às nossas emoções, a figura excelsa de Jesus de Nazaré, o meigo e doce Rabi da Galileia, caminhando entre o povo, ombro a ombro, nos mercados, nas aldeias, a fazer o chamamento para a paz, para a alegria da vida, para a consciência da responsabilidade e da oportunidade de uma encarnação. Agradecidos por esta imagem hoje, na nossa mente, ser muito mais viva do que outrora. Não visualizamos Jesus no madeiro, mas sim com um olhar luminoso, alma livre, que trabalhou e trabalha em nosso favor. Dirigimos o nosso pensamento, todos nós que aqui nos encontramos, com vontade firme e sincera neste momento, Jesus, para que as tuas doces lembranças, a luz do teu amor, aquele ombro a ombro, esteja conosco nestes momentos de estudo, onde procuraremos conhecer os motivos
da nossa reencarnação, da nossa vinda à Terra. Quantas vezes necessárias, é verdade, Jesus, mas queremos cada vez mais tomar conhecimento, sermos os timoneiros da nossa própria vida, sabendo que Tu és o nosso norte, a nossa orientação. Como esse é o nosso desejo, Jesus, nós sabemos que estarás conosco. Pedimos-te, Mestre, para que tudo de bom que as nossas emoções conseguirem produzir beneficiem outros irmãos nossos, quizá em maior necessidade. Já sentimos, Mestre, que a Tua presença é uma realidade entre nós. Acompanha-nos no estudo, ajudando-nos a compreender as lições que a espiritualidade em Teu nome vertem para todos nós. E que assim seja, Mestre querido. Nós hoje vamos estudar um tema que prima pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela grande importância que tem em nossas vidas, que é tomarmos nós mesmos as rédeas de nossos comportamentos, sem necessidade, e esta vai ser dolorosa, sem necessidade de esforço, apenas com vontade, querer fazer. A questão do esforço muitas vezes é porque nós colocamos a mudança que nos faz bem como um problema. Mas se a mudança que nos faz bem é uma oportunidade, eu coloco a mente no momento da solução e não no trajeto em que deverei, sim, confrontar situações que estão no meu íntimo, retirá-las e avançar. Mas para isso eu preciso estar desperto para o que eu estou a fazer na Terra. Qual é o motivo da nossa vinda à Terra? Nós costumamos perguntar isto, eu vou dizer de cor, não é? Muito mais na juventude. Aqueles momentos em que a gente começa a se questionar a nova fase da vida. Então questionamos muito, até achamos que vamos salvar o mundo. Vocês se recordam dessa fase? Claro, vocês estão a vivê-la, gente. Nós estamos a vivê-la. A gente parece conversa de que temos 80 anos, 90, 100. Não, todos nós temos juventude acumulada. Se eu tiver 40 anos, eu sou um jovem de 20 anos, mais um jovem de 20 anos. É simples. Então, o envelhecimento dos nossos valores e conceitos depende de como nós olhamos para a vida. Se eu achar que a agregação das células no tempo marcam a minha idade, aí sim, aí eu posso me considerar uma pessoa velha. Idoso é normal, nós temos idade. Agora, envelhecermos-nos depende de cada um. Tá bem? Então, essa descoberta, essa pergunta vai ficando sempre na nossa mente quando queremos despertar. Às vezes vêm as dificuldades da vida e picam-nos um bocadinho para que nós despertemos. Eu gostaria de saber se alguém está a vir a casa pela primeira vez. Muito bem. Já estiveram em alguma casa espírita antes? Conhecem um pouco de doutrina espírita ou é mesmo a primeira vez? Mas já estiveram? É mesmo a primeira vez? Conhecem alguma coisa? Bom. É? Muito bem. Então vamos falar naturalmente sobre reencarnação, imortalidade da alma, projeto de vida, sem qualquer embaraço, porque nós não estaremos aqui, vamos reiterar isto, para comprovar que a vida para além da morte existe. Isso nós já sabemos. Já estamos tranquilos nesse aspecto, não há dúvida sobre isso. Há muito a aprender sobre os conceitos da vida. Há muito a despertar, às vezes em conjunto, porque as dificuldades apertam e nem sempre eu tenho a lucidez necessária para ir buscar as ferramentas que estão à minha frente. E por isso trabalhamos em conjunto. Ninguém está só neste processo, embora tenha que fazer o processo sozinho. Parece aqui um paradoxo, mas é a realidade. Todos nós temos que fazer o nosso percurso, ninguém o fará por nós, mas podemos contar uns com os outros. E é por isso que Jesus veio para estar sempre conosco, não na ideia fantasiosa de que Jesus está sempre ali ao nosso lado, porque é o meu anjo da guarda. Não, Ele está sempre conosco, no exemplo que nos deixou, no caminho a percorrer, que Ele trilhou muito bem trilhado. Tá bem? Então, fixando esta passagem
de Jesus, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, já temos uma pergunta para a encarnação toda. Para fazermos a nós próprios constantemente. De que me vale ganhar o mundo, parecer e verdadeiramente perder a minha alma, ou seja, o meu ser interior. Poderíamos falar muito sobre isto, todos nós, e pensar sobre isto. Mas esta é só para gravar, nos momentos de decisão, fazer isto, aquilo, outro, pensarmos. Mas que adianta ganhar o mundo e vir a perder a minha essência, quem eu sou, o meu caráter? E vamos estudar o quê? Atitudes renovadas, no capítulo 16, problemas internos, que ninguém tem, certo? Porque ninguém tem problema interno, a gente só tem problema externo, que os outros é que destroem a nossa vida. Onde é que já se viu um mundo com gente tão má? Não é? Eu não, eu sou um ser perfeito. Não é? Assim? Eu sei que nós dizemos assim, isso é um exagero. Pensem bem. Ou pensemos bem. Nós achamos graça a isso, mas muitas vezes agimos como se isso fosse uma verdade na nossa vida. Porque eu sou bom. Nem Jesus quis o epíteto de bom. Mas eu sou bom. Então o que acontece à minha volta é culpa de terceiros. É do mundo. Eu nem sei porque que Deus fez estas leis. Ele enganou-se em algum lugar. Porque eu imagino que alguém tenha trocado a ficha lá em cima. Não era ele. Eu não precisava passar por isso. A frase que mais marca, eu sei que vocês nunca disseram. Eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. É aí que nos apercebemos que somos mesmo deste mundo e ainda estamos adormecidos, está bem? Então o livro Atitudes Renovadas é uma proposta para a renovação. Por que nós dissemos logo no início, que às vezes é estranho dizer isso, sem esforço? Porque é preciso que, em primeiro lugar, despertemos para a necessidade, amemos a necessidade da mudança e, portanto, vamos fazê-la. Ok? Simples, não tem segredo nenhum. Nós, quando andamos a lutar contra alguma coisa, estamos a perder tempo, porque deveríamos trabalhar por outra. Se eu quero vencer uma dificuldade, por exemplo, eu não consigo perdoar. Eu sei que todos conseguem, é fácil, é uma coisa simples. Primeiro, se calhar nem precisamos perdoar. Basta que não nos sintamos ofendidos. Não precisamos perdoar. Mas imagine que até nos sentimos ofendidos. Oh, meu Deus do céu, por quem sois? Sim, senti-me ofendido. Muito bem. Então eu quero perdoar. Vamos colocar nesse patamar acima, perdoar. Que já pode-se pensar um pouco sobre isso. Então eu estou a lutar para perdoar. Não façam isso, gente. Não percam tempo. Não há vazios. Amemos. Então eu vou envolver emocionalmente. Eu não disse para falar ainda, tá vendo? Essa é a parte mais difícil. À distância. Começar a exercitar o dínamo gerador de amor que todos temos, que somos filhos de Deus. Então começamos a amar. E suplantar as mágoas com um novo sentimento. Chegará um momento em que já não conseguimos sentir qualquer emoção negativa em relação ao facto. É da noite para o dia? Não, gente. Isto é trabalho. Chegará o dia em que não nos ofendemos. Ótimo. Se não nos ofendermos, nem precisamos chegar a essa fase. Mas isto é importante para que nós tenhamos a noção de que depende de nós o nosso processo. Nós, quando achamos dificuldades em alterar comportamentos, é porque verdadeiramente ainda não queremos, porque os instrumentos nós temos. Aí vira um esforço. Okay? Então, sem esforço significa que eu tomei consciência e sei o que devo fazer. É por isso que estamos juntos a estudar. Então, este livro de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, traz-nos conceitos muito do dia a dia. E eu sei que para alguns de nós, espíritas principalmente, poderá custar um bocadinho. Alguma questão, alguma dúvida, a meio do caminho, por favor, coloque. Está bem? Estejam à vontade. Retaliações, reclamações, só até às 9 da manhã. Está bem? Como já passou, não pode. É só perguntas, participação, está bem? Que é para sairmos daqui todos amigos, né? Se começarem a retaliar, fica difícil. Então vamos lá. O que é que nos diz Joana de Ângeles e o que é que vamos fazer? Vamos todos nós tentar entrar no processo do Espírito Joana de Ângeles a nos transmitir uma mensagem luminosa para aplicarmos aqui na Terra. Atenção que Joana de Ângeles, embora como Espírito, ela viveu conosco muitas vezes, sabe do que fala. Está bem? Então ela diz assim:
a imprevidência e o desconhecimento em torno dos fenómenos mediúnicos e suas ocorrências atribuem a perturbações de espíritos desacisados tudo quanto sucede aos indivíduos no seu trânsito existencial. Ou seja, como desconhecemos as questões da relação entre espíritos e seres encarnados, digamos assim, que também somos espíritos, desajuizados, ou seja, sem juízo, atribuímos tudo aos espíritos. Ou, comodamente, pensamos em fazê-lo. Eu leio pensamentos. Eu não faço isso. Não tem problema. Chegará um momento em que estaremos a conversar com alguém que faz isso. E o que é que vamos fazer? Criticá-la, não é? Você está fazendo isso. Não, nada disso. Não vamos fazer isso. Vamos fazer é perceber o processo para poder ajudar com consciência. Okay? Isso não é um julgamento. É um conhecimento que nos estrutura para sermos melhores para conosco próprios e auxiliarmos quem se aproxime e peça auxílio. Então, primeiro conceito, nós temos este processo de atribuir à espiritualidade. E o que ela diz que é inegável. Então ela diz, inegavelmente, o intercâmbio entre as duas esferas da vida, nas quais se movimentam encarnados e desencarnados, é muito grande, em amplas proporções, sendo insistente e contínuo. Ou seja, espíritos influenciam-nos? Sim, sem sombra de dúvida, já o sabemos constantemente. Quando eu estou aqui no centro espírita, há espíritos conosco? Sim. E quando eu vou para a rua? Não, porque eles ficaram aqui. Estou brincando, brincadeirinha. Eles vão conosco, ou estão na rua. Eu estou andando num autocarro. Estou andando num autocarro, eu tenho espíritos encarnados ao meu lado. Também há espíritos lá? Desencarnados? Que estão a acompanhar uns e outros. As descrições são muito interessantes. Agora, eu no autocarro, por exemplo, posso puxar conversa com alguém. Ou alguém pode puxar conversa comigo. Ou na rua, cumprimentar e por aí fora. Criam-se relações. Ora, entre encarnados e desencarnados também acontece. O meu pensamento fala, cria formas vivas, que vai sintonizar com um espírito, eu vou dizer agora desencarnado, que é para sabermos, somos todos espíritos, estamos sempre a comunicar, e ele diz, olha, aquela comunicação interessa-me, e vem connosco. Tudo bem? Sim? Como nós faríamos com alguém. Certo? Atenção, cuidado, as suas devidas proporções, né? Então a sintonia é uma coisa banal, comum, faz parte da lei da vida. O nosso engano é pensar que os mundos são distintos. Não, eles são iguais, só que nós estamos a vestir um corpo mais denso. É só isso. Simplificando a coisa, é por aí. Então, é verdade que acontece constantemente, sim senhor. Atribuímos muitos dos nossos problemas a questões espirituais. Essa influência pode existir, sim senhor. E ela diz, no entanto, as manifestações negativas e perturbadoras que afligem grande número de pessoas não são necessariamente portadoras de caráter obsessivo, ou seja, espíritos que nos acompanham de forma obsessiva, perturbadora, embora possam vincular-se posteriormente ao quadro inquietante já existente. Um mote fantástico para a nossa reflexão. Casimiro, isso é para quem não sabe meu nome, depois quando quiser falar comigo também. Casimiro, eu tenho um processo obsessivo, eu sinto meu pensamento perturbado e por aí fora. Ok? Muito bem, vamos ouvir. Desde quando? Como é que o processo se dá? Vamos ouvir. A esmagadora maioria das vezes são processos em que nós nos colocamos em problemas que não sabemos ajustar mentalmente e emocionalmente, revoltamos-nos, irritamos-nos, não aceitamos, atacamos. E o nosso estado mental faz com que vinculem-se, após a minha emoção, esses espíritos. Ou seja, não é um processo obsessivo que me levou a fazer determinada coisa ou a sentir determinada coisa. É o que eu tenho nos meus valores, que criou um campo que atraiu espíritos do mesmo jaez. E é aqui que começa a mudar o conceito de responsabilidade. Então, primeiro, sim senhor, os espíritos influenciam, é facto. Eu também sou um espírito, também posso influenciar, é verdade. Muitas vezes, e grande número, que é o que nos importa, dos processos obsessivos e dos dramas, sou eu que os atraio. Chico Xavier, numa reunião, uma vez disse assim, olha, felizes daqueles que hoje estão a arcar com os processos obsessivos de ontem, porque já se encontram preparados para vencer os dramas de ontem.
Em boa verdade, a maior parte de nós enfrenta os dramas de hoje, pelas nossas emoções. Isso é uma crítica. Ui, somos os piores do mundo. Não é nada disso. É só um estado de consciência. Se eu, de forma simples, se eu imaginar que os meus problemas de hoje são fruto de encarnações passadas, o que é que eu vou fazer de diferente? Nada. Palavra mágica. Nada. Não vamos fazer nada porque, foi um erro que cometi no passado. Mas a correlação e o trabalho é hoje. Então, isso é que é interessante. Maturidade. Dá-nos segurança. Somos filhos de Deus, não somos joguetes de um passado, estamos apenas a trabalhá-lo. Okay? Então vamos lá. Durante o processo de desenvolvimento intelecto-moral, colocou o quadro e agora vamos avançar. Durante o processo de desenvolvimento intelecto-moral, a que todos se encontram submetidos, inclusive nós, as experiências armazenadas propõem novos acontecimentos de acordo com a qualidade das ações anteriormente vivenciadas. Uau! É uma construção fabulosa. Ou seja, vamos passo a passo. Eu tenho um comportamento, então vai gerar à minha volta todo um quadro. Eu entro no quadro, sofro as consequências. Muito bem, aprendo com elas, melhoro-me, já vou para outro quadro, porque eu já não preciso deste. Mas se eu não me melhoro, o quadro aumenta. Uau! Senhor, querem matar-me a mim e ao meu filho. Ele está obsidiado. Lançam-no ora na água, ora no fogo. E Jesus diz, tragam-me o jovem. Então, levam até Jesus. Jesus liberta, a história é interessante, muito rica, até com detalhes que nós espíritas hoje compreendemos, que a maior parte dos religiosos não compreende, porque estamos a ver do ponto de vista espiritual, e Jesus diz a coisa mais acertada para que nós pensemos. Repare que é um drama tremendo. Um jovem. O quadro é muito difícil. E Jesus diz assim, depois de eles estarem mais ou menos equilibrados, diz, agora, limpai a vossa casa, ou limpeis a vossa casa, para que 7 piores não a habitem. Limpei a vossa casa. Então o que é que a gente faz? Vai correr limpar a casa? Não. Já ouviram aqueles termos, sei que vocês nunca ouviram? Fechar a morada. Nunca ouviram falar nisso? Fechar a morada. Como? Porque a morada é o espírito, não é o corpo. É o espírito. É onde residem todos os nossos valores. Então, quando Jesus limpa a tua casa, limpa o teu espírito. Para que 7 piores não habitem. Ou seja, muda a tua atitude. Desta parte estás, por agora, livre. Este é o quadro que você tinha, está livre. Agora, se você não limpar a sua casa, começar a cometer ou continuar a cometer os mesmos enganos, volta para a sujidade, para a tua casa. Espera aí, agora eu vou piorar a coisa, tá bem? Mas para que 7 piores ainda? 7 é um número cabalístico, por aí fora, né? Que era a linguagem que se utilizava. Então, não tem nenhum fetiche aqui de numerologia, atenção, é só a comunicação. Ele diz, para que 7 piores não habitem. Mas espera aí, 7 piores não habitem, quer dizer, você livra-me de uma e pode vir outra? Claro, é a lógica do ponto de vista espiritual. Eu tenho um quadro em que eu cometo 10 erros, de diversas formas, crio vínculos. Isto perturba-me, eu preciso mudar, eu mudo. Sim, senhor, porque vem alguém e me ajuda, limpou. Aí, se eu continuar a fazer as mesmas coisas, eu, para além dos 10 erros que tinha antes, reparem, Jesus aliviou o processo, mas não lhe tirou o caminho de retificação do comportamento. Então, 10 erros mantém-se. Só que se eu me mantiver na mesma postura, eu vou aumentar o número de erros. Ou seja, eu vou ter mais campo de ação através da minha consciência, criando ganchos para um processo obsessivo ainda maior. Parece pesado, não é? Mas não, é correto. Porque se eu me engano, se eu erro, eu tenho que corrigir. Seria justo, por exemplo, vamos pensar, no nosso caso, aparentemente nós como vítimas. Nós acharíamos justo que alguém que não respeita a sociedade no seu todo, faça crimes, lance lágrimas por todos os lados, sem o menor respeito pelos outros, que essa pessoa continuasse a ter liberdade para agir assim, nós acharíamos justo? Qual é o pensamento? Não, se você não tem condições de estar a viver um plano social agradável, você é retido, vai refletir, vai pensar e por aí fora no tempo necessário, e quando estiveres em condições, voltas para a sociedade.
Materialmente, nós não conseguimos fazer isso na plenitude, mas alguns trabalhos já existem nesse sentido. É muito interessante perceber a mensagem de Deus, na lei do progresso, a querer começar a funcionar no plano terreno. Não é uma vingança da sociedade, é o cercear de uma liberdade que não foi bem usada. É a mesma coisa no nosso quadro de vidas. Okay? Porque senão, imagine o seguinte, eu cometo 10 erros e fico por ali e continuo com o mesmo comportamento. Eu vou continuar com o mesmo, na mesma zona de conforto a fazer as mesmas coisas, porque aquela dor eu até conheço. Ok? Então, o processo é de renovação. Alguém ia dizer alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. A casa espírita, em nós aqui, ela fica blindada desses espíritos mais inferiores ou não? Detalhe importante. A casa é preparada magneticamente para que nós recebamos e estejamos em condições de receber o auxílio e fluir o entendimento e por aí fora. Okay? Agora, desenganemos-nos nós enquanto espíritos. Não, esta casa não entram espíritos inferiores e por aí fora. É tão simples quanto isto. Para quem conhece os trabalhos, ou ouviu falar pelo menos, e estudou, os trabalhos de sessão mediúnica em que vai se atender espíritos sofredores. Vamos fazer uma comparação. Estou a receber um espírito sofredor. Ele tem emanações próprias dele, que impregnam o ambiente, que depois têm que ser higienizados com o quê? Com um material próprio de quem está na instituição, nos dois planos da vida. Eu quero acudir uma pessoa que está doente na rua. Então, o que eu vou fazer? Não posso tocar. Não, tem que ir. E aqui é igual. Depois o ambiente fica sempre renovado. Há espíritos que entram, que pensam assim. Eu poderia vos contar muitos casos, são muito interessantes, mas não vai dar tempo e não seria o caso. Então o espírito entra, meio disfarçado, ninguém me viu, e depois atendemos-lo na tarefa mediúnica. E ele diz, como é que vocês me viram? Eu entrei sem ninguém me ver. Não, eles são vistos. Só que é permitido que entrem, porque é o momento do processo em que eles estão aptos a serem atendidos e mudarem o rumo. Então, tudo depende do conceito da pergunta que o Matias está a fazer. Que é, eles podem entrar? Podem. Ah, mas entram livremente? Não, tem um controle. Mesmo quando eles pensam que estão livres, há um controle, há uma observação. E isto se o conjunto dos frequentadores, dos trabalhadores da casa espírita, principalmente os trabalhadores, estiverem em harmonia com um fim comum de auxiliar e aí vencendo todos os interesses particularistas. Pronto, então é todo um processo. Se o grupo for um grupo vaidoso, cheio de interesses, os melhores e por aí fora, o que vai acontecer é que são esses espíritos que vão estar à frente. Está bem? Então, só para tirar a ideia de que não entram. Entram de forma controlada. Achei oportuno, a título de curiosidade, perguntar se a reunião doutrinária é fechada. Não é aberta ao público, certo? Doutrinária quer dizer no atendimento, assistência espiritual às entidades espirituais? Sim. É fechada, é privada. Sim. É privada. Então, Antônio, faz favor. Não, acho que só completando o raciocínio, tudo depende dessa questão da presença de espíritos negativos, inferiores. Sofredores, Antônio. Vai depender muito, individualmente, por exemplo, os nossos pensamentos negativos atraem esses espíritos sofredores, que estão na mesma sintonia. Se nós estamos numa reunião onde todos estão sintonizados com o bem, com Jesus, para realmente aprender, eu acho que eles não têm como chegar. Não sei se é bem assim. Antônio, vamos pensar assim. Esse é um trabalho em que os benfeitores espirituais são absolutamente caridosos. Então, quando eu digo depende, cada caso é um caso. Por exemplo, imagine, naquele dia de trabalho, está vedado qualquer interferência porque há um trabalho, há um atendimento especial num caso ou no outro, então não há interferências negativas. Então, o espírito não entra, nem que eu esteja em sintonia com ele não entra. Agora, acontece muitas vezes que eu até estou muito bem, luminoso e por aí fora, mas a minha paz acalmou alguém que sentiu na minha presença alguma harmonia. Então, o espírito é convidado para estar aqui, para receber um tratamento aqui dentro, durante a palestra. Então, palestra ou qualquer outra atividade. Então, para nós fica difícil dizer assim, entra e não entra. Não, o que é preciso perceber é que não há desorganização. Tudo tem um fim, e o fim é caridoso. Por isso é que às vezes nós pensamos assim, ou ouvimos dizer isto, porque atenção, eu tenho a mediunidade de pedra, por isso eu estou à vontade de falar isso. A pessoa que tem uma sensibilidade
ela diz, hoje eu estou terrível, sinto-me mal, tenho aqui uma entidade. Primeiro, cuidado com aquilo que a gente diz, porque pode ofender. Imagina que eu estou com alguém e digo assim, fisicamente, né? Gorete, estou ao teu lado, meu Deus, a vida está... Você deve estar aí com peso, né? A gente adora dizer essas coisas, né? Só que eu estou fazendo mal emocionalmente a Gorete, que é um espírito que por acaso está encarnado, está a me ouvir. Se estivesse desencarnado, também ouvia. Então eu digo, estou tão terrível. E está uma entidade que até pode gostar de nós, está ao nosso lado e começa a ficar confrangida com o nosso diálogo, a nossa forma de falar. Então olha o detalhe, às vezes, que nós não nos apercebemos. Então olha, eu sinto uma aproximação, não está a me fazer bem. O que eu vou fazer? Vou começar a falar mal? Não. Entro em oração e começo, no primeiro momento, a agradecer a oportunidade dessa aproximação. Porque o meu mal-estar momentâneo, minutos, quiçá, servirão para auxiliar alguém que já está há décadas, há anos em sofrimento. Percebe a ideia? Então, eu sou um espírito, eu influencio os outros também. Os espíritos influenciam-nos, sim, mas nós também influenciamos os outros. Casimiro, isso é um mundo idílico, de perfeição. Gente, eu vou dizer isto preto no branco. Se eu não consigo ainda, tudo bem. Mas não deixa de ser verdade a afirmação. Eu conseguirei, todos nós conseguiremos. Imaginemos que Jesus ficasse influenciado pelos espíritos infelizes a reclamar da presença deles. O que é que ele teria feito? Nada. Então, olhemos para o exemplo de Jesus e nos apercebemos que na vivência que ele teve conosco, ele viveu grandes dificuldades à sua volta, mas sempre foi ele quem influenciou. E Jesus é o nosso exemplo. Ele não veio tirar pecados, não veio nos libertar das coisas. Ele veio dizer, o caminho é este. Então, olhamos para o seu exemplo e aplicamos na nossa vida. Tá bem? Por isso é que afirmações preto e branco, cuidado. Tá bem? Lucidez na hora de falarmos sobre essas coisas. Tá bem? Detalhe. Eu vou reforçar isto. Propõe novos acontecimentos, que era a referência que eu estava a fazer a Jesus. 7 piores não habitem. Quem é que acaba por propor novos acontecimentos? São as nossas experiências armazenadas, antes e as de agora, conforme vamos armazenando. Olha a nossa responsabilidade. Está bem? Amigos comandantes? Sim, sempre? Então vamos lá. As condutas extravagantes, doentias, assinaladas pela insensatez, estabelecem vínculos com aqueles que foram convivas ou vítimas quando se instalaram sentimentos de baixo teor moral. Nós retornamos aos nossos vínculos espirituais do passado quando agimos em sintonia com o mesmo passado que nos criou essas ligações. Então, se reencarnamos, é para sermos diferentes. E hoje, fazemos a mesma coisa. Não é nenhum volta acusatório dizer que vocês fazem, eu faço, não é isso. Fazemos, é no geral. Não nos apercebemos da importância da mudança de comportamento. Agora, o que são condutas extravagantes, doentias, assinaladas pela insensatez? O que é isso? Gente, pensemos sempre que dentro de nós temos a resposta. Eu faço algo, eu devo conhecer a mim mesmo e fazer a pergunta: por que fiz isso? Por que me irritei? Por que exaltei a minha vaidade? Por que eu tive necessidade deste tipo de proposta? Por que é que eu ainda me vinculo a vícios? Vícios são maus comportamentos, portanto não é difícil de perceber. Por que é que eu me vinculo ainda a maus pensamentos? Detalhe, o saber o porquê tem um objetivo, que é depois para quê. O que eu faço? A base. Agora, para quê? Qual é o objetivo? Bom, o objetivo é despertar através da dor, porque está a me incomodar e eu vou me melhorar. Então é todo um exercício de crescimento. Está bem? Ou seja, lucidez, conhece-te a ti mesmo. Está bem? Vou me conhecer. E depois propomos as mudanças e fazemos-las. Mudamos. Está bem? Tudo bem? António? Está tudo bem? Sim, concorda? Sim? Eu? Sim. Concordo. Concorda? Concordo. Se não concordar, lembra-se, não é aqui, que aqui não há. Está bem? Reclamações. Muito bem. Cada um vai pensar nas suas próprias condutas extravagantes. Eu não vou estar a dizer que extravagante é isto ou aquilo outro. Está na consciência de cada um. Na intimidade de cada um. Está bem? E nós podemos pensar uma ausência de perdão, uma irritabilidade, o confrontar, o odiar, o fazer com que as pessoas à volta
não estejam em paz, tanta coisa, tanta coisa. Não havendo a morte interrompido, isto é muito interessante, está bem? Isto é conceito. Não havendo a morte interrompido o ciclo de crescimento, ou seja, quando eu morro, eu não paro, continuo com experiências, morro fisicamente, né? Aqueles que permaneceram no além-túmulo, encharcados pelo ressentimento, pelo ódio, pelo desejo de esforço, sendo atraídos aos comparsas infiéis que os infelicitaram, pelo menos julgam assim, graças à lei de afinidades vibratórias existente neles, ou seja, sintonia, descarregam a sua hostilidade em contínuo processo de vingança, quando então surgem os primeiros sintomas de obsessão. Ou seja, são as coisas do passado. Quando há uma frase que se diz, está nos trabalhos de Allan Kardec, que é não pensar que morta a cobra, morto o veneno. Okay? Que o veneno é a essência da relação. E ela continua. No caso negativo, obviamente, né? Ela continua, não é a morte que diminui isso ou afasta. Até dá mais campo de liberdade para a ação, porque é uma lei de afinidade. Enquanto no corpo físico eu posso mentir, enganar e conseguir alguma coisa, na espiritualidade, gente, não dá. Não dá mesmo, tá bem? Então, sejamos melhores e verdadeiros agora, como um bom hábito, sermos assim e não estarmos assim, para quando chegar do lado de lá, estarmos já com a passagem bem paga, tá bem? Compreendemos que, e a referência que ela está a fazer, é para perceber que esses processos obsessivos não cessam com a nossa morte, tá bem? Eles até crescem nesse processo, porque fica tudo mais claro. Já experimentaram pensar nisto nos pesadelos? Não? Quando a gente tem um pesadelo, qual é a melhor coisa que acontece? E nós dizemos, era isso que eu precisava. O corpo é acordar, né? Ufa, ainda bem que era um pesadelo. Ui! Se aquilo fosse verdade. Agora imagine, estando na espiritualidade, não dá para voltar para o corpo. Então sejamos. Eu posso me enganar toda a gente, a vida toda, não sei o quê. Mas sejamos, porque na espiritualidade não funciona. Tá bem? Eu já tinha... Foram 3. Já foi. Para trás. Sério? Para trás. Agora... Oh, meu Deus, apertando o botão sem necessidade. aqui. Vocês é que não queriam ver, foram vocês, não fui eu que errei. Eu nunca erro. De vez em quando me engano, tá bem? Disto tudo, percebemos a questão da espiritualidade, reencarnação. E nós somos bons nisso, hein? Meu Deus, olha a responsabilidade, né? Sabemos essas coisas, quando a maior parte das pessoas não sabe. Mas não é problema. O problema é que cada um de nós auxilia dentro da lei do Cristo, sermos melhores, vamos influenciar quem está ao nosso redor, principalmente os nossos filhos, em primeiro lugar, né? Convém, porém, recordar-se que tal sucede somente porque, existindo o devedor moral, apresenta-se o cobrador sandeu, ou seja, ensandecido, enlouquecido, que não confia na divina justiça e pretende desforrar-se em quem o afligiu. Processo obsessivo. Raivas, ódios, e que nós pensamos assim, o cobrador enlouquecido é o problema. Não. Também está doente, precisa de auxílio, precisa da palestra, precisa da leitura, precisa da renovação, precisa de afeto, precisa despertar, precisa que se lhe compreenda a dor para o tirar de lá. Então, peraí, eu vim para o centro espírita e você está a falar bem do meu obsessor? Sim. E o que é falar bem do obsessor? É dizer, o seu obsessor, ele é filho de Deus. Você que aqui veio é filho de Deus, mas o seu obsessor também é filho de Deus. Jesus disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. É tudo tão simples. Isto é incrível, não é? A lei é sempre a mesma. Okay? Muito bem. Sabemos o que está para trás, agora convém saber que nada é à toa. Acontece, ok? Por algum motivo. Ora, e ela continua na ideia. O que é que o espírito sente e o que nós podemos sentir quando não estamos em paz? O ódio é a doença da alma que combure também aquele que o preserva. Ou seja, se alguém me odeia, prejudica-me, entre aspas, nas suas ações, mas ele também fica prejudicado, o que odeia. Por isso, nenhum de nós odeia, certo? E isto é verdade. Porque acho que chegar a este patamar, esse é sentimento que já não pode viver em nós, nem ódio, nem vingança. Então, o ódio é a doença da alma que combure também aquele que o preserva, constituindo-se uma chama devoradora que se faz sustentada pelo combustível do ressentimento e da crueldade.
Cuidado com o ressentimento, ele é tão sutil. Eu amo toda a gente. Mas aquele Casimiro disse uma coisa que eu não gostei até hoje. Eu estou aproveitando para pedir aqui mais ou menos uma clemência, né? Então, cuidado. É como ciúme, né? Ciúme é uma coisa maravilhosa. Deixa eu dizer assim, há um bocadinho de ciúme apimenta uma relação. Aí apimenta. Apimenta esta encarnação e todas. Allan Kardec disse uma coisa muito interessante sobre a fé que a gente vai aplicar para o ciúme. Você não tem algo que seja plenamente branco se tiver um ponto negro. E não tem algo completamente negro se tiver um ponto branco. Então, numa relação de confiança, de amor, de entrega, de sinceridade, não há lugar a ciúmes. Nem um bocadinho, que é para apimentar. Ou um bocadinho de fermento, leveda a massa toda. Está tudo no Evangelho. Olha a sabedoria de Jesus, daqueles que o seguiram e por aí fora. Então, Casimiro, eu tenho que vencer esse pequenino ciúme. Gente, não há pequenino ciúme. Ele só espera o momento para explodir. Se já não explodiu. Né? Então, cuidado. É para eliminar. Está bem? É para eliminar. Então, voltando ali, o ódio, a doença da alma combate também aquele que preserva, constituindo-se uma chama devoradora que se faz sustentada pelo combustível do ressentimento e da crueldade. Filho dileto de quem? Do materialismo. Responde por inúmeros desaires que atrasam o progresso do ser humano individualmente, assim como as sociedades em conjunto. Olha o detalhe, filho direto do materialismo. Espera aí, materialismo não é apego aos bens materiais? Por que que este sentimento de ressentimento, no fundo, é o filho dileto do materialismo? É uma confusão que a gente faz. A gente pensa que o materialista está agarrado às coisas. Ele está agarrado às coisas. Mas que coisas? Não são só as materiais. É os conceitos de vaidade, de orgulho, que são alimentados no plano físico pela disputa constante por coisas. Quando chegamos à espiritualidade, eu vou vos dizer isto desde já, porque serve para mim. Há uma passagem no livro de André Luiz que é fabulosa, que é nos Mensageiros. Então, o Senhor está a dizer que não, eu tenho que tratar das heranças dos que ficaram lá na terra. Eu tenho que cuidar dos meus, porque eles estão a ser enganados e por aí fora. Essa história teria mais coisas para dizer, mas eu vou para o essencial. Se nós olharmos do plano físico, alguém que está na terra a fazer isto, o que é que nós dizemos? Não, pessoa cuidada, está a tratar do assunto. Mas nós não estamos a ver as emoções, certo? Estamos a ver o facto em si acontecer. Na espiritualidade é exatamente a mesma coisa, só que na terra nós dizemos, muito bom. Mas na espiritualidade é uma atitude de loucura, falta de bom senso, visão. Por quê? Porque o materialismo, ele prende-nos às coisas materiais e não nos permite ver o espírito das coisas. Não nos permite, quer dizer, permite, nós é que nos agarramos. Há um processo de autolibertação. Então eu não vou tratar das coisas da terra? Vou tratar das coisas da terra. Mas emocionalmente, olhando como espírito. Então, se eu chego na espiritualidade, estou preocupado com as heranças, falta-me a tal confiança na lei divina, que tudo rege e que ninguém abandona. E eu acabo por me querer, ou querer substituir os que estão na terra para fazer as coisas. Ou seja, em termos espirituais, andamos ensandecidos, desacisados, ou seja, sem juízo. Está bem? É só para ver que na espiritualidade, coisas que para nós são normais, lá esse comportamento não vai fazer bem. Ok? Simples? Mais ou menos. Estão todos cá? Alguém foi viajar? Se quiser falar das férias? Não? Então, viaja. Cá, está bem? Mas nesse aspecto, o inverso também é verdadeiro, né, Casimiro? Tipo, eu vou para a espiritualidade, tá? E percebo que tudo que eu deixei aqui começou a criar discórdia entre herdeiros, essa coisa toda. Isso me incomoda lá na espiritualidade. Ok? É isso? Antônio, vou aproveitar, está bem? Por que alguém que deixa coisas, até disse que trabalhou a vida toda para que a família ficasse bem, por aí fora, depois causa problemas do lado de lá? Porque, em boa verdade, nós temos que saber o que nós fazemos, como educamos, que valores passamos e por aí fora. Será mais perturbador para nós do lado de lá a consciência que nos acusará ou levantará a verdade diante dos nossos olhos de que eu não agi corretamente. É tão simples quanto isso. Eu digo assim para o meu filho: olha, seja altruísta, faça o bem,
sim, você vai se sentir bem ao fazê-lo. Ok? Sim, senhor, estou a falar isto. E depois vou dizer assim, filho, você não deixe que te façam isto. Você, atenção, põe no lugar. Ou seja, eu digo coisas diferentes e pior ainda, faço coisas diferentes. Então, a minha educação é pelo exemplo. Se o exemplo não for bom, eu serei responsável pelo exemplo que dei, porque eu aproveitei a oportunidade que Deus nos dá para ajudarmos os espíritos a nascerem no seio familiar e ajudá-los a crescer. Ora, aí está a responsabilidade. Então, quem parte e fica com peso na consciência por ver os familiares chocarem-se por questões materiais, das duas uma. Ou não tem lucidez para perceber que Deus faz com que tudo funcione dentro das suas leis, ou então tem um peso na consciência. Então, esclarecidos e fazendo o que devemos fazer, a família até pode se engalfinhar. Estamos bem, preocupados com o quê? Com o espírito. Preocupados no sentido positivo. Como é que eu vou ajudar? E não perturbados por isso. Está muitas coisas, muitos temas a tratar. Okay? Obrigado, Antônio. Depois aqui, outro detalhe. Atrasa o progresso individual e o coletivo. Estamos a viver hoje uma experiência dessas, em que nós atribuímos a indivíduos dramas da sociedade, quando, em boa verdade, se a sociedade corresponde ao drama do indivíduo, é porque a sociedade também está doente. Okay? E nós pensamos assim, estas dificuldades todas, como é que Deus permite? Deus está a educar-nos. Não é? Está a dizer, olha, as leis são estas, eu estou a enviar aqui uma orientação para vocês, e o nosso exemplo é Jesus. E atenção, não é só Jesus, são os seus precursores, aqueles que vivem e demonstram o bem no seu íntimo, aplicando na sociedade em questão. Nós é que devemos ter a noção e perceber onde é que estão essas coisas. Quando nos falam dos falsos cristos, falsos profetas, perdão, nós pensamos que virá alguém dizer assim, eu sou Jesus, eu vou enganá-lo. Não é nada disso, gente. Há um momento em que a gente tem que passar essa ideia, né? Passar esses momentos e perceber que os falsos cristos ou falsos profetas que nos atraem são os inúmeros chamamentos que estão a acontecer e nós temos que escolher, temos mesmo que escolher que caminho é que nós queremos. O do imediatismo, viver tudo agora, gastar tudo agora. O gastar não é o dinheiro, é desgastarmos-nos e viver em função da materialidade por aí adiante. É isso que eu quero? Muito bem. É uma opção, é o profeta. Eu estou a seguir esse profeta. Agora, eu posso seguir a Mamon ou a Deus. É a lógica. Casimiro, não dá para ficar no meio? Gente, emocionalmente nós somos espíritos. E usamos a matéria. Nós não somos escravos dela. Só podemos nos tornar escravos. Então as leis de Deus colocam-nos nas situações em que nós mesmos vamos proporcionar, como dizia ali atrás, um campo de necessidades que nos lançarão para o progresso espiritual. Materialmente também, é facto. Mas espiritualmente, porque esse é o motivo da nossa encarnação. Okay? Então, esses sentimentos de ódio por aí fora acabam por fazer isto. Perturbar-nos num processo em conjunto. Tudo bem? Somente quando as dúlcidas vibrações do amor penetram o espírito é que surgem as bênçãos da saúde e da paz em plenitude. Então, quando eu estava falando ali, por exemplo, dos obsessores e por aí fora, a nossa emoção deve aplicar isto. Dúlcidas vibrações de amor. Casimiro, eu ainda não consigo, nem eu, estou a dizer que esse é o caminho. Lembre-se, para mim é uma das melhores imagens. Deem-me as tintas todas, seja aguarela, seja o que for. Deem-me as tintas que quiserem. A tela apropriada. E está lá tudo escrito. É assim, 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 assada, mistura com tintas a óleo dá esta cor, se misturar esta, os efeitos, os tempos, está lá tudo escrito. Eu sei pintar? Se for só isso, não sei. Mas quando é que eu vou saber? Conforme for experimentando. É assim. Então, isto que está aqui, se eu ainda não sei, garanto-vos uma coisa. Saberei. Quem é que disse isso? Jesus. Ele diz assim, estáis fadados a ser felizes. É a nossa destinação. Quanto mais nos demorarmos, mais demoramos. É só isso. Está bem? Amigos comandantes? Sim. Só para elucidar a situação. Atenção, o trabalho hoje vai até 1h30, tá bem? Quem queria almoçar, esqueça. O Dom Teixeira, na sua palestra Justiça Divina, ele fala sobre a consciência
E por que os pais têm medo de liberar os filhos quando eles começam a voar? Então, tem muito de encontro disso, né? Sim, A gente não se prepara e não nos preparamos eles para que enfrentem o mundo. E aí nós sofremos as consequências. Deus é Pai. Deus coloca-nos diante das dificuldades para que cresçamos. E nós, pais da terra, às vezes, com as nossas transferências e projeções, nossos próprios medos, criamos dificuldades e embaraços para o crescimento deles. Né? Então, este é o caminho. Tá bem? Agora, enquanto não viger, ou estar vigente, né, no cerne do ser, a dádiva sublime do sentimento afetivo, haverá tormento e trânsito por impérvios lugares da emoção em desconcerto. Impérvios, zonas difíceis, né, caminhos difíceis. O difícil acesso. Então, Joana de Ângeles, quando ela nos diz isso, eu poderia ler isso em qualquer lado, mas cuidado. Porque toda a obra de Joana de Ângeles é estruturada num raciocínio, num entendimento tão profundo. Não há divergências de conceito. E depois a própria experiência, que nos vai demonstrando os valores que ela apresenta, faz-nos perceber a grandiosidade daquilo que ela diz. Há um detalhe curioso. Quando nós estamos a ler a vida de Jesus através do Evangelho, o que é que acontece? Há palavras que nós não entendemos. Mas por que é que Jesus disse isto? Amar aos nossos inimigos é muito complicado. Né? Pois... eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Parece contraproducente. O que é que a gente faz? Olha para o conjunto e diz, agora percebo o que querias dizer. Então Jesus é sempre coerente, nós é que não entendemos porque a linguagem era própria daquela altura. Joana usa a linguagem de hoje. É fácil entender. Não há motivos para nós estarmos aqui verdadeiramente a duvidar que isso seja verdade. A não ser que eu não acredite na imortalidade da alma, na individualidade após a alma, a partida para a espiritualidade, que eu não acredite em Deus, que eu não acredite na comunicabilidade. Se eu não acreditar nessas coisas, ou se eu pelo menos não me esforçar para as compreender, nada disto faz sentido. Nada, zero. Mas se eu já compreendo isto faz todo o sentido. Okay? Assim considerando, merece que se tenha em mente que muitos conflitos interiores que nascem na culpa, na insatisfação, nos comportamentos alienantes, transformam-se em verdadeiros algozes do indivíduo durante a sua existência. Ou seja, os espíritos influenciam? Sim, ok, muito bem. Agora, o facto é que os nossos dramas e verdadeiros algozes estão aqui, né, nesses conflitos interiores que nascem na culpa, na insatisfação dos comportamentos. Por quê? Agora sim, vou voltar atrás. É que nós não aplicamos ainda as bênçãos da saúde e da paz em plenitude. Okay? Não construímos ainda essa dádiva sublime do sentimento afetivo. Ainda estamos a pensar muito nos nossos interesses. O que é normal. Estamos em passagem. Estamos em crescimento. Não é nenhum látego a dizer, olha, você é um culpado. Olha, nós quando chegamos aqui, a maior parte de nós pensa que na sua educação foi católico. Penso eu, a maior parte de nós, tá bem? O que acontece? Nós nascemos sob o guante do quê? Da culpa. Nós somos filhos de um pecado. Jesus é Deus. Jesus morreu para nos tirar os pecados, deixou-se imolar como um cordeiro. E nós crescemos com isso, e chega na doutrina espírita, diz assim, sim senhor, nós somos cristãos, mas o entendimento da vida de Jesus, o seu exemplo, é um ponto de vista espiritual. Porque seria cômodo para nós. No dia da morte eu arrependo-me, vou para Jesus. Lindo. Lindo. Pague-me aqui isto, aquilo, outro. Está feito em qualquer outro tipo de culto. Não, na doutrina espírita nós pagamos caro. É muito caro o que se paga aqui. Que é o esforço da mudança. Se percebemos a mudança bem, não é esforço. Então é o empenho. O empenho na mudança. E esse é que é o custo. Estamos dispostos a fazê-lo? Às vezes é mais fácil para nós pagar alguém, dar uma doação para liberar a nossa consciência, do que fazer o trabalho íntimo de mudança. Digam-me se isto é verdade ou não é. É mais cômodo. Mas se não for verdade, já sabem, era só até às 9. Há retaliações. Excessos prejudiciais projetam cansaço e mal-estar posterior. Abusos de qualquer ordem refletem-se como revés e inconformismo. Tais fenômenos, portanto, são decorrência dos comportamentos doentios a que se entregam os indivíduos que se movimentam no sentido contrário à correnteza moral da existência. Estáis fadados a ser desfelizes, o caminho é por aqui. Eu vou pelo outro lado, vou
sentir insatisfação, até que eu busque verdadeiramente a felicidade. Então no futuro seremos todos iguais? Não. Seremos todos pacificados, amorosos e a construir coisas em conjunto. Se nós fôssemos todos iguais, o mundo não evoluía. Toda a gente ia gostar do mesmo desporto, gostar da mesma cor, gostar de fazer as mesmas coisas. E quem fazia as outras? Não seremos iguais. Seremos nos valores espíritos libertos, dos interesses que nos amarram. Ah, então eu não vou trabalhar as coisas da materialidade? Vou! E esta, às vezes, é a nossa dúvida. Vou trabalhar as coisas da materialidade, mas como instrumentos de uso para o bem, e não para gáudio próprio, esquecendo o meu semelhante. O processo é muito simples. Detalhe, cuidado espíritas. Para mim. Às vezes nós ficamos tão encantados com as coisas da espiritualidade, que dizemos assim, a Terra não me interessa. Gente, usem mal as coisas da Terra, e quando chegar lá, eu vou ter que voltar. Aí tem que voltar na mesma, atenção. Esqueça. Nós vamos ter que voltar com algumas coisas que não seria preciso alterar. Tudo bem? Amigos comandantes? E eu já estou a ler pensamento, não é? Vocês já querem ir almoçar. Eu estou a pegar aí, gente. Tudo bem? Detalhe. Então, peraí, o que ela está a dizer? É que é o nosso comportamento que dita o nosso mal-estar e o processo de sintonia obsessiva. Problemas aonde? Internos, não são externos, gente. Aí o espírito me incomoda. Eu mudo. Eu consigo? Consigo. Quando? No tempo. Experimentando. A própria fé, segundo Joana de Ângeles, se exercita. Aonde? Nas dificuldades, aplicando. Aí eu não tenho fé. Então conquiste. Ah, mas se eu não tenho, não conquisto. Conquisto. Experimento. Dizem, faça assim, olhe que este conceito, e aplica, e vai funcionar. Está bem? É necessário que cada qual desperte para os seus próprios valores, procurando trabalhar as imperfeições e desenvolver os recursos preciosos que lhe jazem adormecidos. Todos nós temos essa possibilidade. Todos, sem exceção. Aqueles que se acostumaram às queixas e reclamações, sem o esforço para entender o que em realidade ocorre à sua volta, estão sempre com antódios, ou seja, com embaraço no olhar, que lhes impedem a visão ampla a respeito dos fenômenos existenciais. Eu, ao invés de pensar e tentar resolver as coisas, eu perco tempo a reclamar, a me queixar, a colocar tudo fora de mim. Basta-lhes, olha como é simples, basta-lhes acomodar-se à insatisfação e disparar contínuos dardos de descontentamento contra tudo e contra todos. Lembra? Erraram na fichinha lá em cima, eu não tenho responsabilidade nenhuma, é aqui. Ok? Nenhum de nós já se acostumou, né? E se acostumou, muda. Tá bem? Simples. Movimentam-se continuamente de uma situação deplorável na direção de outra, sem uma real modificação de conduta. Eu vou ser espírita, eu volto, eu vou outra vez, o espírita ajudou-me, dessa vez não me ajudou. Quem é que tem que se ajudar? Nós mesmos. É tão simples, né? É natural que se encontrem amargurados e agressivos. Olha o detalhe do agressivo. Hein? Não é só amargurado, tornamos agressivos. Respondemos de forma agressiva. E as pessoas perguntam, está tudo bem? Está tudo bem. Vocês não imaginam o que me fizeram. Vocês estão cheios de razão, né? Eu vou morrer cheio de razão, gente. Vai ser uma maravilha. Eu vou chegar lá em cima, vai estar lá São Pedro, estou a brincar, obviamente, que já não é São Pedro, acho que mudou para Arcanjo Miguel, coisa assim. Anda lá umas mudanças no céu. E ele vai dizer assim, olha, Casimiro, você está a chegar aqui. Não, mas eu não queria chegar. Calma, Casimiro, calma. Você está a chegar aqui e vamos ter que te colocar aqui num tratamento. As pessoas andam, e eu nem escuto o que o benfeitor quer para o meu bem. Ok? Nós fazemos isso cá, vamos fazer do lado lá. Duvida? Estudemos um pouquinho mais. O que eu fizer, como eu for aqui, é como eu parto. Combinado? Não há dúvidas. Tá bem? Sobre isso. Quer dizer, pode haver, né? Para mim não há. Se o meu comportamento é A, quando eu desencarnar, qual é o meu comportamento? É A. Ah, mas quando eu chegar à espiritualidade, eu vou mesmo saber se é verdade e vou mudar. Muda não. Moralmente, a grande mudança é feita cá. Lá acomodamos as emoções e as experiências e depois pedimos para voltar cá. Tá bem? Muito bem. É natural que se encontrem então amargurados e agressivos. Cuidado com esta fase. Agredimos nossos filhos, nossos vizinhos, pessoas que amamos e vamos plantando a nossa volta. Aí o que vem? Espíritos da mesma sintonia. E eu vou correndo na casa espírita, Casimiro, eu estava tão bem e agora veio um espírito me perturbar. Não, o espírito veio despertá-lo para a perturbação em que já vivencia. Tá bem?
E agora? É melhor não ir ao centro espírita. Né? Senão vão me dizer essas coisas. Eu prefiro ir em tal sítio, eu vou lá e pago. E dizem-me que é a secretária do meu marido, que é a minha sogra. Normalmente é assim, né? Coloca-se logo as pessoas mais próximas que a gente conhece. Que é o vizinho, né? Que está a me fazer mal. Eu não, eu sou um santo. Então, como eu sou um santo, a pessoa reconhece o meu bem, né? A pessoa boa que eu sou, e eu vou pagar para ir lá para a próxima semana. Tá bem? Ninguém, porém, irá resolver-lhes os problemas. Essa parte aqui é triste. Ninguém, nem quem recebeu o dinheiro. Ah, mas eu senti um alívio. Alívio enganador. Que é para manter você com a casa suja no comportamento, para que 7 piores depois venham habitá-lo. Aí quando vier eu vou bater na porta outra vez. Olha, agora é mais caro o serviço. Gente, acordar, gente. Nós somos filhos de Deus. Nós temos autodomínio. Basta querer. E quais são as consequências para essas pessoas que recebem? O quê? O trabalho a mediunidade de uma Sim. forma... Se é assim, lembrar sempre, a espiritualidade diz, o que conta é a intenção. Se fizer a coisa desconhecendo em boa verdade todos os conceitos, então ela quer ajudar da forma com que ajuda. E pode até fazer a coisa certa. Porque a espiritualidade, nós às vezes pensamos assim, se for ali, a coisa vai correr mal. Depende do merecimento de quem vai. Se quisermos, é fácil. Eu até vou aconselhar uma leitura no livro Mundo Maior, André Luiz. Há uma passagem em que estão num processo de visitar um trabalho dessa natureza, de médiums ali, a pagarem, não sei o que mais, e os benfeitores, escutem isto, né, para quem não leu ainda, os benfeitores vão junto dos espíritos perturbadores que lá estão e dizem, olha, neste caso é preciso dizer isto. Ah, não, interessa-nos aqui fazer outra coisa, não sei o que mais, que é... Não. Então aplicam essa ordem irresistível sobre, inclusive, o próprio médium, que fica na dúvida. Nossa, que estranho. E começa a questionar o processo. Então lembrar que há sempre, dentro de um drama, um grande amparo. Agora, eu vou barganhar, agora nesta condição enquanto espírita, eu vou barganhar com as coisas de Deus, colocando um intermediário entre mim e Deus? Não. Agora, vou respeitar quem faz? Sim. Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste, e foram as condições da mediunidade, de poder auxiliar, de visitar as casas, libertar dos espíritos. Jesus diz isso tudo, curar e por aí fora. Mas ele diz, dai de graça o que de graça recebeste. O de graça recebeste não é só dinheiro, é a vaidade, eu vou me evidenciar, eu sou o maior. É aí que Jesus está a dizer, dar de graça, ou seja, eu não quero nada de volta. Então, cada caso destes é um caso, o tal depende, e lembrar que nós não somos julgadores. O que fazemos é alertamos a nós próprios e aqueles que nos procuram. A regra é esta. Dai de graça o que de graça recebeste. E nós é que recorremos ou não. É tão simples quanto isso também. Eu não gosto de determinada música ou de determinado quadro ou de determinado tipo de publicidade. Não compro. Não valorizo. Simples. Ah, não, mas até aquela t-shirt que fala daquilo é um bocado violento, mas eu até gosto. Então eu não posso dizer que é violento e que não gosto, porque na realidade eu estou a apoiar. É simples. Então eu não faço. Está bem? Quem já fez? Já fez. E se alguém fizer outra vez? É só o estado em que estamos. Ainda não confiamos verdadeiramente em nós, ok? Então, a eles cabe disciplinar-se, compenetrar-se e entender os objetivos existenciais e avançar no rumo certo. O que estamos a fazer na Casa Espírita? Eu vou ler devagarzinho. Disciplinar-se, compenetrarmos-nos, entender os objetivos existenciais e avançar no rumo certo. Cabe-nos a nós, é o que ela está a dizer. Ou seja, há um problema? Cabe a cada um de nós. Anteriormente, quando as pessoas se encontravam aturdidas e avassaladas por perturbações espirituais, vinculadas às tradições religiosas do passado, demonstravam dificuldade em aceitar o comércio mental e moral com os desencarnados, particularmente os infelizes e perseguidores. Ou seja, antigamente não aceitávamos. Não, isso não existia. Não existe. Atenção, quando ela fala o comércio mental, não é comércio do dinheiro, é a troca. O comércio é troca. Não aceitavam essa relação entre espíritos e encarnados. Era a nossa religião. Tudo era demônio. Então não havia relação. À medida que as luzes do Espiritismo projetaram o conhecimento em torno da realidade da vida após-túmulo, aumentando o número de adeptos em suas fileiras, a aceitação desse fenômeno tornou-se mais natural e mais clara. Nós notamos até na própria sociedade, em pessoas que não conhecem o Espiritismo, a aceitação quase que espontânea de que há uma relação com a espiritualidade e que nós continuamos a viver para além da morte. Não sabemos muito bem como.
Então, vamos avançando neste processo. Nada obstante, percebe-se que a maioria saltou da primeira postura, que é negação, para a segunda, ou seja, é tudo espíritos, sem a necessidade da saudável reflexão, passando a atribuir todas e quaisquer ocorrências menos felizes à interferência dos espíritos maus, como se os reencarnados fossem marionetes nas mãos odientas dos perseguidores. Não somos. Mais uma frase, mais um conceito. Os espíritos não fazem com que nós cometamos atos que nós verdadeiramente não queiramos cometer. Só há um momento que é o da subjugação, em que nós anulamos todo o processo, tem que estudar isso, pode ser um capítulo. Eu, se agredir o Carlos, primeiro ele não vai gostar muito, né? Ele não é Jesus, ele vai ficar chateado. Né? Se for Jesus, dizer, por que me bateste? Né? Se eu agredir o Carlos, e vou dizer, foi um espírito que mandou, eu senti um impulso. Não, é porque eu já tinha alguma coisa contra, então quando o espírito me influencia, eu não domino e aplico. Aí eu convido alguém para fazer uma atividade qualquer que seja perniciosa para mim, enquanto espírito, e eu digo, eu estava influenciado. Estava influenciado pelo amigo, por mim mesmo, que queria, e pelo espírito, sim, porque eles ampliam a nossa vontade, não nos dão a vontade. Ok? Olha a responsabilidade. Acabou aquela... Aí alguma coisa tomou conta de mim, não sei o que eu fiz. Aí sabe. Pode não saber no momento, mas já sabia antes porque estava alimentado. Tudo bem? É claro que as obsessões desempenham um papel muito grave no conjunto social destes dias. É verdade, nós vemos isso. Em face das vinculações pessoais entre os indivíduos e os desencarnados em desequilíbrio. Nós não vivemos duas sociedades, nós vivemos uma só, em conjunto. Mas a ocorrência é resultado da lei de justiça, ou seja, está certo, facultando aos adversários o campo próprio para o refazimento das afeições destroçadas, sendo propelidos pelos sofrimentos. Ou seja, a aproximação dos espíritos dessa natureza a cada um de nós em boa verdade, não é para causar dano. É justamente o contrário. Com a minha mudança, eu ajudo aquele que me perturba. Um espírito está vinculado, por exemplo, à minha vida há 200 anos. Sempre com ódio, revoltado e por aí fora. Se eu mudo o meu comportamento, se eu sou caridoso, se eu sou fraterno, ele vai acompanhar-me. Ele vai continuar a perturbar anos a fio, porque ele acha que eu estou a mentir. Mas no tempo, se eu provar que eu não estou assim, eu sou assim, eu estou a ajudá-lo. Por isso é que faz esta observação. Então, é lei de justiça, não é obra do acaso, e diz, facultando aos adversários o campo próprio para o refazimento das afeições destroçadas. É por isso que há processos obsessivos. Porque se eles não tivessem interesse na melhoria do ser, nem existia. Pensem nisso. Há um processo obsessivo, que horror, que terrível. Não, é a oportunidade. Mas eu vou gostar do processo obsessivo? Não, porque ele é o efeito de uma coisa ruim que foi feita lá atrás, e então significa que eu não gosto, não aprecio, não vou fazer por, mas não vou olhar ali o problema, porque o problema onde é que está? No erro lá de trás. No erro lá de trás. Agora, hoje é consertar. Todo processo depressivo está ligado a um processo obsessivo? Pode estar no início pela melancolia, por lembranças que não estão no nosso consciente. E aqui é o que está a se dizer. Ou seja, num primeiro momento até pode não ser, mas passará a ser. Percebe a ideia? Ou seja, pode vir de um fruto destes. Atenção, o fruto não é a obsessão, é o comportamento de ontem. Então, eu tenho um processo depressivo. Ok, acontece. É fruto de um passado? Pode ser, pode não ser. Mas tem espíritos que estão a acompanhar? Provavelmente estarão, pela sintonia. Agora, também há o amparo. Há pessoas que nos amam. Nossos filhos, quando estão tristes, o que é que nós fazemos? Acolhemos, colocamos no colo, protegemos e tal. Os nossos benfeitores fazem. Sabe a ideia? Agora, com quem é que eu sintonizo quando eu estou com depressão? Olha o trabalho. É só trabalho, gente. Só mudança. Ok? Depois tem a questão física, o apoio e por aí adiante. A terapia terrena, junto com a terapia espiritual, na mudança de comportamento e de valores. Está bem? Essa magna questão poderá ser resolvida mediante as ações meritórias, ou seja, fazer coisas boas, daqueles que se encontram comprometidos com a verdade, não lhes sendo necessário o camartelo da aflição. Não é preciso ficar aflito, né? Entretanto, em face da sua rebeldia, nós continuamos a querer o queixume, a vida lhes impõe o processo depurativo pela dor, evitando o prolongamento da situação lamentável. A dor, muitas vezes, para o nosso percurso. 7 casos, 7 piores não habitem.
Vem a dor, eu paro. Se não vier a dor, eu continuo. Ok? Tudo bem? Nós já vamos encerrar, está bem? Não Há falta. alguma forma de se conseguir identificar esse espírito que nos acompanha? Ou o porquê de nos acompanhar? Olha, primeira pergunta, eu vou devolvê-la, né? Para que saber qual é o espírito? Primeiro, não há necessidade nenhuma. Segundo, o saber o porquê que nos acompanha, eu posso dizer, olha, usando Raul Teixeira, que Raul Teixeira teve um problema sério, físico, e ele perguntou para o mentor, que é Camilo, olha, por que me aconteceu isto? O que aconteceu no passado para que eu precisasse disto neste momento? E Camilo pergunta-lhe, queres mesmo saber? Está aqui? Está aí, não é? Queres mesmo saber? Não. Nós, em boa verdade, é melhor não saber. Está bem? Ajuda. Depende. Eu estou preparado emocionalmente para saber o que eu fiz no passado. Eu sei, tenho segurança disso. Ok? É para pensar. Se está arquivado, deixa arquivado. Façamos hoje o que temos que fazer. Porque a regra é plantar o bem para colher o bem. Se hoje plantamos coisas menos boas, é porque plantamos coisas... Aliás, se colhemos coisas menos boas, é porque plantamos coisas menos boas. Só isso. Deus até essa bênção nos dá. Imagina uma pessoa que faça tão mal, por exemplo, a crianças. E ele reencarna e lembra-se do mal que fez. Como é que ele vive? Então, o arquivamento, não é esquecimento, gente. O arquivamento dos factos é uma bênção enorme para que nós coloquemos um novo plantio nas terras que ontem foram mal arroteadas por nós. Mas que vai, de certa forma, depois ter uma bagagem posterior. Barragem por quê? Se você planta bem. Bagagem. Bagagem? O quê? Essa experiência, esse arquivamento não deixa de ser uma experiência. Nós nunca vamos esquecer nada. Os espíritos dizem que está tudo arquivado, porque senão não havia progresso se eu esquecesse as coisas. Ok? Então, essa busca muitas vezes é um para quê sem sentido. Nós já temos as linhas todas de conduta para realizar, e só essas já nos dão bastante trabalho. Andar para trás, gente, não vale a pena. Está bem? Vale a pena. Ah, detalhe, perguntou se é possível saber. Todos sabem, você que não se lembra. Você e nós, atenção, não é para uma falda, é para nós, né? Ok? Nem quero saber. Como é que se diz? Estou para frente, né? Estou para frente. Esquece nada. Então, e o que é interessante, né? Isso oculta uma forma de astúcia, a crença de que são sempre vítimas espirituais e tudo que lhes sucede desagradável. Peraí, eu estava no slide certo? Estava, né? Eu passei e não li, né? Então, a crença de que são sempre vítimas espirituais, que é a nossa crença, e tudo quanto lhes sucede desagradável tem origem nas perseguições dos adversários e oculta uma forma... deixa eu explicar melhor isso. O que ela está a dizer aqui? Que quando nós fazemos isto, né, achamos que somos sempre vítimas espirituais, tudo quanto nos sucede desagradável tem origem nas perseguições dos adversários. Isso oculta uma forma de astúcia, tornando a doença, o desar, os infortúnios provocados pelos encarnados, desde que se logre afastá-los. Ou seja, o problema era deles e eu quero afastá-los. O problema era espiritual, não era meu. Então desapareceriam esses fenômenos infaustos. Engano. Porque os fenômenos estão em nós, não estão nos espíritos externos, estão em nós. Eles vão embora e nós continuamos com o mesmo problema, se não mudarmos. Nesse comportamento estaria disfarçada a habilidade das ocorrências nefastas das suas dores existenciais, em vez de assumirem a responsabilidade pelos sucessos prejudiciais que lhes acontecem. Quando? Agora. Então, quando nós procuramos lá atrás, e como eu citei logo no início, Chico Xavier disse, muito bom aqueles que estão apagados já do passado, né? Que já estariam preparados para isso. Cada qual, porém, terá de libertar-se do emaranhado em que se envolveu a esforço pessoal, naturalmente com a ajuda do seu próximo, que é compreensível, porém, mediante grande empenho de si mesmo. A responsabilidade é nossa. Nós sabemos isso tudo, está bem? Grande número de espíritos reencarnados experimenta as consequências do estágio moral em que se encontra, como é evidente, em cujo grupo há predomínio do egoísmo, estamos na Terra, dos interesses mesquinhos, com ausência dos sentimentos relevantes, dos esforços pelo crescimento espiritual que os faculta a vivência dos problemas conflitivos. Enquanto mantemos esse padrão mental e emocional, estamos a manter os problemas conflitivos. Portanto, não é afastando espíritos,
mas é vivenciando a espiritualidade em nós. A intemperança, olha, agora é o nosso comportamento, né? A intemperança, a rebeldia sistemática, o atraso emocional, a culpa não assimilada, ou seja, eu não assumo, né? O egotismo transforma-se durante o trânsito carnal em desafios a cada indivíduo, impondo-lhe as situações doentias que tipificam essa fase da evolução. É de uma riqueza e de uma simplicidade, né? Ou seja, quando eu mantenho esse estado mental, eu continuo como sou. É indispensável romper-se as amarras com a acomodação nessa conduta e iniciar-se nos princípios da elevação moral, experienciando a coragem do autoenfrentamento, da identificação das suas expressões grosseiras, conhecer, identificá-las, né? Substituindo-as por aquelas de natureza espiritual. Olha o mote, está aqui o caminho, né? Esforçando-se cada um por superar as dificuldades, porque o processo da evolução não ocorre por meio de artifícios mágicos. Não são os outros. Não foi Jesus que se deixou imolar para nós sermos livres. Não é nada disso. Ele faz isso para nos mostrar qual é o caminho. Ele diz, eu permito isso. Detalhe, ele quando está no alto do madeiro, depois daquilo tudo, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não guardou nada de negativo relativamente a nós. Os problemas internos apresentam-se hoje ou mais tarde no mundo exterior em razão da necessidade de serem eliminados. Mafalda, Sara, né? Elizabeth, o que nos acontece hoje aparecem para que nós resolvamos. Porque se ficassem escondidos, o que é que nós íamos resolver? Nada. Antônio também, está bem? O resto não. Está bem? É só para okay? Então Jesus referiu-se que em as nascentes do coração, nas nascentes do coração, brotam as boas como as más ocorrências, referindo-se ao ser interno que se é, em vez da argamassa celular em que se movimenta. Somos espíritos, não somos corpos. O corpo é um instrumento. E nós andamos a vida toda querendo curar o instrumento sem nos apercebermos que se encarnamos, a cura é para o espírito. Ah, mas então eu não vou curar o corpo. Claro que vou. Curando o espírito. De que me adianta andar à procura da cura do corpo e não curar o espírito? Quando eu chegar do lado de lá, o que é que eu levo? O espírito. É o que eu sou, eu levo o espírito. O corpo fica onde? E por que eu gastei 90 anos, gente, a cuidar do corpo, só do corpo? Que investimento mal feito, meu Deus. Ai, eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Não postergues, pois, a oportunidade de autoconhecer-te, olha o detalhe, autoconhecer-te, autodefinir-te para as realizações de harmonia pessoal. Conheço-me e vou definir o que eu quero. Para a separação dos infortúnios e a conquista do bem-estar. Uou! É o trabalho, é só fazer isto. Não fui eu que escrevi, está mesmo na lição. Está bem? Só depende de nós. Olha o acordar. Então, eu tenho um desaguisado com alguém. Para quê? Para quê? Eu guardo muito ressentimento porque me fizeram isto. Então, peraí, eu vou apagar. Não. Traz ao de cima. Avalia sobre um ponto de vista espiritual agora. Por que nascemos juntos? Por que aconteceu isto? Que motivo teria levado aquilo? Pode ser isto, aquilo outro. Não é um facto, está bem? É as ocorrências que poderão ter acontecido. Ok, pode ter sido isto, aquilo outro. Então como é que eu aplico agora? No novo valor espiritual. Mais simples que isso não dá. Quer dizer, dá. Eu aqui não sei. Está bem? Como passou da hora, nós vamos fazer o passe coletivo. Está bem? O que é o passe coletivo? Todos recebem o passe coletivo. Todos os domingos é assim que funciona. O que é? Uma transferência de energia em que nós nos pacificamos e estamos a ser atendidos pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso benfeitor espiritual, pelo grupo de trabalho que aqui está. E que eu imagino que não estejam a ver. Um ou outro pode ver. E é isso que vamos fazer. Alguma última questão que queiram colocar? Eu posso dizer, estejam à vontade. Nós saímos de casa. Eu sei que passaram aqui alguns minutos. Mas em boa verdade estamos cá. Né?
Então vamos fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Agora não há dúvidas, não há incertezas. Agora, como filhos de Deus, temos o direito de receber das inúmeras bênçãos de que se constitui a natureza do bem, porque nos propomos para o bem. Aproximam-se de nós os trabalhadores da casa e da causa espiritual. Estamos em paz, aptos a receber, E em paz, vamos recordar quadros maravilhosos que nos foram deixados pelos testemunhos daqueles que conheceram e acompanharam Jesus no plano físico e depois nem imaginamos as suas aventuras e venturas. Mas na terra, há uma determinada manhã em que Jesus quer conversar a respeito do reino de Deus, trazendo a mensagem da Boa Nova. No mar ou nas praias de Genezaré, a multidão é muito grande. E nós estamos a ver o areal e as famílias com seus filhos pequeninos. Famílias com alguns estropiados, vestidos de forma muito simples. O rosto marcado pelo sofrimento, muitas vezes. Algum ar de abandono ou de desesperança. Mas eles ouviram falar de um Messias, um profeta, que trazia uma mensagem completamente diferente e que curava. Então eles foram, como se uma esperança, uma nuvem de luz, a todos atraísse. E assim acontecia. Mesmo durante o sono, eles eram convidados e lá compareceram. E Jesus, já sabedor e testemunho naquele momento, de que a multidão era muito grande. Então ele teria dificuldade em mostrar-se a todos e a falar para todos. Jesus toma de pequena embarcação. Nós conseguimos ouvir o marulhar suave das águas, o beijar as areias. E num clima de paz, sem qualquer ostentação, ajudam, colocando os pés na água, a que a embarcação se afaste alguns metros, para que a visão seja ampla. E nós, no areal, temos Jesus diante de nós. Um olhar magnânimo, como que a falar-nos do amor, da existência de muitas moradas, que aquele aprisionamento era temporário, aquelas necessidades também o seriam, necessárias, mas temporárias. E Jesus transmite esperança. E fala-lhes, dizendo que bem-aventurados sois. Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois, vós que tendes sede de justiça, pois que serão saciados. E nas palavras pobres e ricas no ensino, vem a onda de solidariedade de Jesus, que nos fala de uma justiça divina, luminosa, nada vingativa, uma luz de justiça, de amor, que nos conduz sempre para a nossa libertação. Bem-aventurados vós que tendes sede de justiça, pois que sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais. E hoje compreendemos que aquela luz de Jesus nos dizia que hoje somos felizes porque estamos a colher e preparados para colher aquilo que plantamos ontem.
Mas com a presença de Jesus, com a nova esperança, nós queremos um plantio diferente para uma colheita melhor no ato, no próprio momento, Jesus. Estamos a ver Jesus e hoje a aplicar a luz espiritual sobre suas mensagens. Neste clima, na presença de Jesus, em nossa tela mental, aguardemos em silêncio, em paz, e o trabalho de nossos benfeitores se realiza. Pétalas absolutamente luminosas recaem sobre todo o espaço onde nos encontramos. Elas tocam-nos e adentram o nosso ser e nos iluminam, de fora para dentro. Reconhecidos por essas bênçãos, agradecemos intimamente. E agradecemos a Jesus que continua a olhar-nos, a envolver-nos com sua presença amorosa no barco de nossas vidas. Estamos em paz. Agradecemos-te, Jesus, a oportunidade desta manhã. E apesar de conhecermos todos os benefícios que recebemos, ainda assim, uma rogativa que deseja ser humilde, permanece conosco, Jesus. Precisamos muito da Tua presença para a vigilância necessária do dia a dia, para que nossas palavras estejam em consonância com o diálogo que teríamos contigo em qualquer lugar. Para que nossos gestos sejam aqueles de paz e de esperança que queremos para a nossa própria vida. Precisamos mesmo, Jesus, do Teu amparo. Diretamente de Ti, sem dúvida e constantemente, porque o Teu amor não se mede como nós medimos as coisas do mundo. Mas também através de Teus mensageiros, por quem rogamos também as Tuas bênçãos, pelo bem que fazem. E juntos pedimos de Jesus, por aqueles que ainda muito sofrem, por não Te aceitarem, por não compreenderem a importância do reino de Deus, despertar no hino de cada um. Acompanha-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares, a qualquer compromisso assumido. Mas seja sempre a Tua paz, a paz nossa e a que buscamos.